Você já se perguntou por que mesmo estudando tanto, você ainda não passou em medicina? Eu imagino que sim, mas pode ser que não, porque quando a gente está numa situação muito desafiadora, é comum a gente não querer pensar muito sobre ela. A verdade é que a gente tem medo da resposta, medo de se sentir insuficiente, medo de não dar certo. A resposta para essa pergunta pode estar escondida em algo que nem todo mundo percebe: a redação. Eu não conheço a tua história, eu não sei o teu contexto, eu não sei o que você faz ou deixa de fazer nos seus estudos, mas conversando com os meus alunos aprovados em medicina, eu cheguei à conclusão de que a redação foi o fator crucial para a aprovação deles. Que antes da redação seria impossível passar e depois da redação as coisas foram muito mais fluidas e fáceis. Todos eles, sem exceção, aplicaram uma estratégia bastante simples: usar a redação como alavanca para a aprovação em medicina. A verdade é que estudar para medicina é uma maratona. Você se dedica por horas a química, biologia, física, matemática para chegar no dia da prova e ter uma nota final que não é nem de perto o suficiente para entrar em medicina, ou que muitas vezes raspa, assim, passa raspando, mas não é o suficiente. Mas o que quase ninguém te conta é que alguns ajustes na redação poderiam ser o suficiente para fazer do seu ano de pré-vestibular o último ano. Mas por que redação é tão importante? Pense comigo. Enquanto nas questões objetivas você disputa ponto a ponto, na redação você pode tirar 960, 980, 1000 pontos de uma vez. Além disso, a redação tem um peso muito grande na nota final. No caso do Enem, por exemplo, ela é a única prova que vale 1000 pontos, as outras nem chegam a valer. No caso de uma FUVEST, ela tem um peso gigantesco também. E aí você pode me dizer: Luma, eu já sei que redação é importante, mas eu simplesmente não consigo ter resultado. Se eu te disser que a culpa provavelmente não é sua, por mais que hoje você se sinta incapaz, sinta que você precisa de repente se esforçar mais, praticar mais para que você consiga ter um resultado melhor, o erro não tá nisso. Na maior parte das vezes, o problema não é o aluno, e sim o método. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você não gosta de ler, provavelmente você ainda não encontrou o livro certo para você. E o mesmo vale com redação. Os meus alunos hoje que passam em medicina, que tiram notas de 900 para cima, que vão bem na FUVEST, não são pessoas que sempre foram boas em redação. São pessoas que tinham resultados terríveis em redação, na verdade, porque estudavam com métodos que foram feitos para dar errado. E é o que eu chamo de métodos antiquados. Os métodos antiquados vão fazer você praticar muita redação com foco em quantidade, não em qualidade, vão fazer você ficar de olho nas atualidades, quando na verdade a redação do Enem não é pensada a partir de atualidades, vão te entregar um caminhão de repertórios para cada tema e dizer que você precisa ler muito e buscar muito repertório especificamente para cada tema que pode cair, para chegar no dia da prova cair outro, e vão colocar a redação num pedestal. Por mais que eu esteja fazendo esse vídeo para te dizer que a redação é alavanca, eu não tô colocando ela num pedestal. Porque quando a gente coloca a redação nesse lugar de algo muito difícil, algo muito complicado, fica difícil encarar. Então, eis alguns erros que podem estar te sabotando. Primeiro, só ter aula de redação do cursinho. Eu não conheço todos os cursinhos do Brasil, mas eu conheço muitos. Não vi nenhum que tenha aulas de redação com um método realmente eficaz. Segundo, não conhecer as regras do jogo. Perceba, as regras do jogo não são as regras do seu professor, da sua professora de redação. Não é o que eles acham que é melhor para sua redação, e sim o que realmente vale e o que não vale. Enquanto você não sabe o que realmente está sendo avaliado, você vai colocar tua energia em coisas que na verdade não importam. Antes de conhecer o método, eu fazia redação pelo método tradicional. Sentava, via o tema, pesquisava repertório, pesquisava argumentos e ficava ali 1 hora e não saía dos 600. O máximo que eu cheguei a tirar em redação foi 700 antes do método. E eu ficava bem frustrada, porque assim, para medicina você tem que tirar um 900 mais, um 880 mais, porque a redação ela pesa muito na nota. E aí quando eu te conheci, tudo mudou.
a forma de estudar redação, a forma de escrever redação mudou completamente. O que você percebe, assim, que foi a principal mudança na tua redação? Que, nossa, tipo, se você não tivesse aprendido isso, talvez não tivesse em medicina hoje. Com certeza, dominar a estrutura da redação, o que é que uma redação precisa e o que é que uma redação não precisa. Nunca tive medo de ter branco. Eu fui pro Enem sabendo, eu sei exatamente o que botar em cada linha da redação, porque eu estudei o ano inteiro, eu sei, eu tenho um argumento para qualquer tema, eu tenho um repertório para qualquer tema, então branco não vai ser um problema para redação. Eu sempre fui muito confiante nesse sentido. Eu não quero que você se torne especialista nos critérios de correção. Não é isso. Acho que não tem essa necessidade de entender as competências a fundo. Mas é preciso você saber se o que você está fazendo realmente está sendo avaliado ou não. Existem provas de proficiência em língua inglesa, por exemplo, TOEFL ou IELTS, que avaliam o nível de inglês de uma pessoa. E aí você pode pensar, basta que a pessoa saiba inglês, seja fluente, ela vai bem nessa prova, certo? Errado. Porque essa prova tem um mecanismo próprio e tem certas coisas que ela vai olhar para ver se você vai passar ou não. E alguém que, mesmo que saiba muito inglês, não saiba dessas regras, acaba muitas vezes sendo reprovado. O terceiro erro é focar na quantidade de redações e não na qualidade. Se você faz uma redação meia boca toda semana, no dia da prova você não vai fazer uma redação excelente. Não é assim que funciona. Redação não é igual academia, que você vai todos os dias e aí você vai progredindo carga e você vai melhorando sozinho. Redação precisa de método. Se você não sabe o que está fazendo, você não vai magicamente aprender por meio da prática. Você pode melhorar um aspecto ou outro, mas não é isso que vai fazer você tirar uma nota boa o suficiente para entrar em medicina. Você precisa saber o que fazer a cada linha, como fazer, o que é mais estratégico e não só sair fazendo. E por último, e muito importante, má gestão do tempo. Não adianta tirar 1000 que seja na redação se você levou 2 horas fazendo essa redação. Por quê? Porque para passar em medicina não basta só ir bem em redação. Você precisa de uma boa nota nas outras matérias, na prova objetiva. Então, a gestão do tempo, ela é muito importante. Muitas vezes eu vejo na internet pessoas compartilhando, olha a redação que eu fiz, é uma redação nota máxima. Mas quando eu leio aquela redação, eu sei que o processo para aquela redação ser feita levou muito tempo. Foi algo milimetricamente pensado, com muita pesquisa na internet, ou seja, não é algo que faz sentido no dia da prova. E se a gente se prepara para algo que não vai poder ser replicado no dia da prova, a gente na verdade não está se preparando, a gente está se iludindo. Eu chamo isso de ilusão de competência. É quando eu tenho a sensação que eu vou bem, porque eu estou me dedicando muito, eu estou estudando muito, mas como eu estou fazendo as coisas erradas, isso é uma ilusão, percebe? Então, o que você tem que fazer esse ano para usar a redação como alavanca para entrar em medicina? Primeiro de tudo, mudar o método. Muda o método, escolhe um método que seja realmente eficaz, que seja testado e validado. Se você quiser o meu método, eu estou criando agora o meu novo curso de redação, o CRM, curso de redação para medicina, e lá eu vou te ensinar o meu método versão 2025. Vou deixar o link aqui embaixo para a lista de espera. Segundo, treino semanal de acordo com o que você aprendeu no método. Você não precisa fazer muitas redações. Uma redação por semana é suficiente, mas você não pode fazer redação toda semana com os mesmos conhecimentos. Você vai aprendendo mais e melhorando sua redação. Vou dar um exemplo. Dentro do CRM, quando a pessoa entra, ela já manda a redação pra gente corrigir. Só que na semana seguinte, eu vou ensinar pra ela como fazer a leitura estratégica da proposta de redação usando a técnica das perguntas. Então, ela já não vai fazer na outra semana a redação do mesmo jeito que ela fez anteriormente. Na outra semana, eu vou ensinar pra ela o projeto de texto mais estratégico e simples que ela já viu na vida dela. Então a próxima redação ganha uma nova camada, percebe? Tudo que você vai aprendendo nas aulas precisa ser útil, precisa ser algo que você realmente vai aplicar. Depois, ainda em projeto de texto, quando eu explicar para ela qual é o repertório mais estratégico para usar esse ano nas provas, que não pode ser um repertório de bolso, ela vai fazer a próxima redação melhor que a anterior. E é por isso que os meus alunos crescem em nota tão rápido e ficam chocados. Tipo, como que eu fui de 700 para 900 em 2 semanas dentro da plataforma?
É por isso, porque as aulas foram feitas para serem aplicadas e o treino é consistente, mas não é focado em quantidade. Terceiro, receba feedback. Se você não tem um feedback de alguém realmente competente, se você está indo para o caminho certo, o que está errando e como resolver, fica muito mais difícil perceber. É a mesma coisa que pedir para alguém listar os defeitos do seu próprio filho. É a gente tentando enxergar os erros da nossa redação. Não vai rolar. E as duas últimas dicas são: domine a estrutura mais estratégica para esse ano. Esse ano, o que eu vou ensinar para você aqui no meu canal, dentro do CRM, é o que eu vou chamar de estrutura invisível. É uma estrutura que não se assemelha a um modelo de redação, que é algo que está terminantemente proibido esse ano, de acordo com o que a banca do Enem adiantou pra gente, não é oficial, mas ela já adiantou. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre as 7 tendências de redação para esse ano. Então, a gente vai ter uma estrutura invisível. Gente, estrutura de redação organiza tudo. Você quer saber como entregar uma redação no assunto, mas você tem que saber qual que é a estrutura. Porque é dentro da estrutura que as informações moram. E por último, esse ano, para você usar a redação como alavanca para passar em medicina, você vai precisar de um conteúdo pontual. O que é conteúdo? Argumento, repertório, proposta de intervenção, enfim, o que vai dentro da estrutura. Ele tem que ser pontual. Luma, o que é isso? Pensa comigo. Num extremo, existem os modelos prontos de redação, com coisas que todo mundo simplesmente pega, copia e replica de qualquer jeito. Isso não pode mais esse ano. Do outro lado, está a redação temática, o estudo temático, que é: eu pego tema por tema e eu vou pesquisar sobre aquilo para no dia talvez cair aquele tema. Isso também não é eficaz. Um conteúdo pontual, um argumento pontual, um repertório pontual, uma proposta de intervenção pontual é aquela que serve para qualquer tema, mas que tem pontos de diferenciação, que não se assemelha a um modelo de redação, a uma coisa que qualquer pessoa usaria. Porque a promessa é que para esse ano, no Enem, diferenciação vai ser importante. Na FUVEST já era, em outras provas já era, mas agora a promessa é: esse ano a gente quer ver redações diferentes. Se você quer fazer isso comigo, a gente tem agora o CRM, o curso de redação para medicina. Inclusive, esse nome é uma gracinha, é uma forma lúdica de você já se imaginar médico, médica tendo o seu CRM. Só que as matrículas estão encerradas, a gente ainda não tem data para uma próxima turma, então você vai entrar na lista de espera. Eu vou deixar a lista de espera aqui embaixo, você se cadastra e a gente vai entrar em contato quando tivermos uma nova turma. Meu amor, vem aprovação em medicina e ponto.